Olá, caros leitores, de volta aqui no canal com mais uma conversa de alto nível, hoje com Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, essa mente brilhante que vai nos proporcionar uma conversa muito fecunda, com muitos elementos sobre os quais vamos nos debruçar hoje, elementos do ficcional, do social, elementos históricos, todos aqui subjacentes a essa obra. Já tem um vídeo dela em que eu trato da obra O 15, sua primeira obra literária com grande aceitação na crítica literária da época e até hoje vende demais, sempre renovando as suas edições. Confere lá, eu dou também alguns dados biográficos sobre essa escritora tão fantástica. Olha aí o que eu estou mostrando, uma capa sem nada. E vamos ver aqui o que tem em comum Maria Moura e Rainha Elizabeth I, a maior rainha que a Inglaterra já teve. O que tem aqui em comum? Uma história uma história ficcional de um cenário nordestino, com a história da Inglaterra, os percalços, os entraves, os riscos que essa rainha correu. E o que podemos aqui ver em comum? Raquel de Queiroz deixa registrado em algumas de suas entrevistas que ela ama ler história, até mais do que a literatura ficcional. E a Rainha Elizabeth I foi uma grande inspiração para ela construir Maria Moura. Vamos conferir? Então, caros leitores, começando aqui por Memorial de Maria Moura, vamos nos ambientar nessa história e daí vamos transicionar para a Inglaterra. Vamos ver aqui as conexões que essas duas figuras, Maria Moura e Rainha Elizabeth I, o que há em comum na força dessas duas mulheres. Veja aqui que riqueza, como a literatura é multifacetada, como ela traz elementos da história, elementos do social, e nessa miscelânea nós temos obras-primas. Na obra Memorial de Maria Moura, Raquel de Queiroz se vale do recurso polifônico. Lembra que é um recurso que Dostoiévski também usa em Os Irmãos Karamazov. Aqui os personagens eles vão tendo o seu ponto de vista ali expressos a nós. Nós vamos entendendo como cada um enxerga a situação. Então temos ali pelo menos 3 histórias que caminham em paralelo e os seus personagens eles confluem, eles desembocam no mesmo ponto comum que é a Casa Forte. Temos ali Valentim e Maria Alva, uma história de amor entre esse saltimbanco e essa jovem, a história do padre que virou posteriormente o Beato Romano, mas antes Padre José Maria, os seus conflitos, os seus dissabores, as perseguições e a história da própria Maria Moura, também imbrincada por tantos elementos, tantos outros personagens ali ao seu redor, figuras fortes, marcantes, e todos eles terminam no mesmo local, a história vai caminhando para o mesmo ponto. E a temática aqui é a temática do cangaço, é a temática da seca, é a temática da posse de terra, conquistar a terra. Isso sempre foi algo muito importante para o homem, ter a posse da terra, ter o seu lugar, o seu pedaço de chão, os esforços para a sobrevivência aqui num cenário de seca. A seca nordestina sempre foi pano de fundo para muitas obras. Então nós temos aqui a seca nordestina, o cangaço ativo, que são grupos nômades que vão assaltando, colocando medo na população, e Maria Moura é a líder desse cangaço. Essa obra aqui no Kindle, ela tem umas 523 páginas, mas dependendo de onde você adquire a obra, impressa ou em outro meio digital, pode variar o número de páginas. Então, antes dela ser a líder desse grupo, né, de cabras, ela chama assim os homens que acompanham, ela tocou fogo na casa
que ela tinha uma casa em Limoeiro, é uma das cenas que eu acho mais emblemáticas, uma das cenas assim mais bem descritas e mais fortes da obra é esse incêndio na casa do Limoeiro, que ela mesma arquitetou, ela mesma planejou, se organizou com seus homens ali. E você precisa dar uma chegadinha ali, dar uma lida nessa obra e em especial essa cena do incêndio em Limoeiro, muito bem construída. Você está ali diante, né, de uma cena de filme. Então ela parte ali com seus capangas, com seus cabras, e ela vai, mas ela tem algo em mente que é uma herança que ela tem. Uma terra concedida a uma fidalga chamada Brites pelo rei de Portugal, pela lei das Seis Marias. Então ela tinha aquela terra, mas ela nunca tinha vindo ao Brasil e ela vendeu essa terra ao avô do pai de Moura, na Serra dos Padres. E ela saiu de Limoeiro justamente por briga entre os primos, é o Tônio, é o Irineu, a Firma, que é a esposa do Tônio, estão ali disputando aquelas terras em Limoeiro. E ela, para não dar ali de mão beijada, ela taca fogo em tudo, põe fogo, incendeia tudo e parte. Mas ela vai com esse objetivo de chegar até a Serra dos Padres, porque é terra dela. Não sabe quem vai encontrar lá, em que condições está a propriedade, mas ela está ciente de que precisa chegar ali e permanecer, parar com essas andanças, parar com essa vida. Mas na verdade a vida do cangaço permanece, ela continua fazendo as emboscadas, ela continua fazendo os assaltos. Quem passasse ali, as famílias que passavam em determinados lugares, ela ficava na espreita e assaltava, tomava joias, tomava dinheiro, tomava farinha, tomava suprimentos, e aquilo ela ia juntando e ia se munindo. Armas também, ela tinha muitas armas. E ela tinha o respeito, né, dos seus cabras, dos homens que estavam ali com ela, dos seus capangas. Ela tinha o respeito de todos, não era mais a Sinhá lá do Limoeiro, era a Dona Moura. Tornou-se uma mulher forte, uma mulher de ferro, sem fragilidades, se vestia como eles, como homem, e assim ela levou a vida, construiu a casa forte, uma casa com fartura, com funcionários, um lugar protegido. Passou por muitas situações de perigo, muitas situações difíceis, e foi superando tudo isso e foi ganhando mais resistência. Quando nós vamos lá para a Rainha Elizabeth I, nós encontramos muitas ligações dessas figuras. Por exemplo, a Rainha Elizabeth I, ela era filha de Ana Bolena com o rei Henrique VIII. Só que o rei Henrique VIII já tinha uma filha chamada Maria, com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Separou-se da Catarina, casou-se com Ana Bolena, teve Elizabeth I, depois mandou decapitar Ana Bolena, casou-se mais uma vez, e a sexta vez, ele casou 6 vezes, teve um filho também, o Eduardo, e a sua última esposa, Catarina Parr. Depois que o Henrique VIII morreu, Catarina levou Elizabeth para morar com ela. A Catarina Parr levou Elizabeth e ela casou-se, a Catarina casou-se com Lord Seymour. Esse Lord Thomas Seymour começou a ficar de olho na Elizabeth. Do mesmo jeito que Liberato, padrasto de Moura, começou a ficar de olho na Moura e a abusar dela e realmente ter intimidades com ela, esse Lord Seymour também fez da Elizabeth a sua presa. O que ele queria? Ele queria o poder, chegando ali, envolvendo a menina de 14 anos. Ela era só uma jovem de 14 anos, envolvendo, muito bonito, muito galanteador, e foi envolvendo, mas na verdade ele queria, ali era a trilha dele para o poder. Liberato também envolvendo Moura, um homem muito cheio de uma boa conversa. Ele queria que Moura passasse para ele todas as terras, ele seria o procurador de Moura, o responsável
por todas as terras, as negociações. A Elizabeth quase é decapitada naquele momento, porque havia sobre ela uma suspeita de, junto com o Lord Seymour, se articular para tomar o poder da irmã Rainha Maria. Mas ela negou, ela conseguiu se posicionar de maneira que foi removida aquela acusação, por um fio, por um fio. E o homem acabou sendo decapitado. Liberato também, ele foi morto, a mando de Maria Moura. Então as duas se livraram daqueles homens predadores que queriam poder, queriam a posse daquilo que elas tinham de valioso. Uma tinha ali o trono, a realeza, a outra tinha as terras. Então, a vida de ambas prossegue sempre suscetíveis a perigos. Quando Maria, irmã de Elizabeth, morreu, Eduardo também já havia morrido, Elizabeth passou a ser a rainha Elizabeth I da Inglaterra, uma mulher de pulso forte, de braço de ferro. Ali ela se casou com o reino, ela casou-se com a nação. Até foi proposto a ela, você precisa de um marido para proteger melhor aqui a nação, e ela não quis saber daquela proposta. Ela disse, eu já tenho marido, o meu marido chama-se reino, o reinado da minha nação. E ela trilhou o seu caminho na solidão, tinha as suas fragilidades, mas já estava definido que ela ia reinar daquela forma. Moura também, nós lemos em muitas linhas, ela pensando num companheiro, ela desejando ter alguém para estar ali ao lado dela, mas ela vivia naquela solidão e era o que lhe servia. A rainha Elizabeth I enfrentou situações muito tensas, chegando ali no limite mesmo, como a situação que ela enfrentou com o rei da Espanha, o Felipe II, chamada Armada Espanhola. Centenas de navios, centenas de homens, numa primeira frota, 130 navios com 17 mil homens, depois mais 300 navios. E do lado da Inglaterra foram mandados 23 navios, no primeiro momento, e depois 34 navios. Esse segundo embate com 34 navios de guerra foi assim algo inexplicável. 34 navios contra centenas de soldados armados da Espanha, uma frota militar considerada a mais poderosa daquele momento, e a Inglaterra não sofreu nenhuma baixa e massacrou a frota espanhola. Então as pessoas costumavam dizer que Deus estava ao lado da rainha. Deus estava com a rainha Elizabeth I porque foram muitos os apuros, muitas situações de final de linha mesmo, ultrapassando a linha, estava tudo finalizado, acabado, e ela conseguia se sair de tudo. Muitas conspirações para tentar capturá-la, da sua própria prima, inclusive, a rainha da Escócia, Maria, prima dela, queria tomar o poder, queria o trono da Elizabeth I. Então ela planejou várias conspirações contra Elizabeth. Mas assim como Maria Moura era muito estrategista, Rainha Elizabeth, que foi uma inspiração para essa personagem, que chamou a atenção de Raquel de Queiroz, Elizabeth I era uma mulher muito bem articulada, muito estrategista. Ela via toda a situação e parecia assim que ela recebia uma luz, uma iluminação, e ela via como peças de xadrez, ela ia movimentando as suas peças, encurralando o inimigo de uma forma espetacular, com maestria, com muita estratégia, com autoridade de realeza, de governante de uma nação. Maria Moura, você lê que ela passa por situações assim que ela está encurralada, situações que ela precisa definir naquele momento, ela precisa ter uma boa ideia, senão ela é capturada. E ela consegue ler a situação e encontrar uma saída, e uma saída muito bem organizada, uma saída inteligente. E aí, já
caminhando aqui para os finais, há um personagem, há uma pessoa na vida de Moura chamada Cirino. Ele aparece já muito depois, ela já está na casa forte, e ele aparece ali com o pai. Então, o pai pede proteção para o filho. Ele é um homem loiro, um homem jovem, ele sabe envolver a Moura, ele é educado, ele é simpático, e ele vai ali cortejando, vai envolvendo a Moura. Tem uma cena, inclusive uma cena de amor dos dois que eu acho assim belíssima, uma cena bem escrita, como a literatura te envolve com outros mundos, com outras situações, com a dor, com amor, com prazer, e a cena é tão bonita, é tão bem feita. As cenas que ela faz, os momentos que ela tem íntimos com o Cirino, são assim de um toque de elegância, de um toque majestoso. Você, quando estiver lendo, vai concordar comigo. E esse Cirino é esse homem envolvente, ele ganha o coração de Moura, ela é apaixonada por ele. Ela foi o homem que ela amou, mas ele trai a Moura. Alguém que Moura precisa proteger está lá na fazenda e ele vai se organizando ali em paralelo para desfazer aquilo que já estava acordado, a palavra que a Moura já tinha dado, a responsabilidade da pessoa era dela, e ele foi e traiu, ele desfez. E eu não vou dar aqui spoiler, mas ela se sentiu traída. E o fim do Cirino não é muito bom, porque Moura era essa mulher forte, essa mulher de braço de ferro, essa mulher determinada a preservar a sua honra, o seu nome, o respeito precisava ser mantido, a autoridade dela. E o Cirino, ele vai se perder nisso aí, ele vai arriscar a própria vida nesse confronto, nesse embate com a Moura. Apesar de que ele pede desculpas, ele se arrepende, mas ali estava uma mulher dura, não se permitia se entregar aquelas palavras mais uma vez, não se permitia se abrir para aquele amor mais uma vez. E lá na Inglaterra nós temos Essex, esse homem também muito semelhante a Cirino, um homem jovem, um homem que cercava a rainha com palavras belas, com palavras lisonjeiras, e a rainha se sentia assim, naquele afago, se sentia jovem, ela tinha um carinho, um afeto, uma ligação com Essex. Mas num confronto entre Inglaterra e Irlanda, e a Inglaterra precisava ganhar, a rainha tinha isso como uma questão de honra, ela queria a vitória nessa batalha, nesse confronto. Essex vai lá, conversa com o líder irlandês e pede um acordo de paz, fazendo tudo diferente do que a rainha havia orientado. E o fim de Essex é o quê? Decapitação. E ela sentiu a morte dele. Então vejam que há muitas semelhanças entre Maria Moura e Elizabeth I. São mulheres muito fortes, implacáveis, de posição, de liderança. Mas é interessante que Raquel de Queiroz, ela já afirmou que não tem uma literatura engajada, ela não entra no mérito, por exemplo, do feminismo. Ela disse: eu não sou feminista, eu acho que não deve haver guerra entre homens e mulheres, todos devem ficar juntos na sociedade. Então ela não é isso que ela quer dizer, embora em muitas análises de Maria Moura a gente perceba, né, analistas, críticos literários escrevendo sobre o feminismo, sobre a sociedade patriarcal. Mas para Raquel de Queiroz, o que ela quer enfocar ali é o cenário nordestino. Ela ama o Brasil, ela chega a declarar isso em entrevistas quando era viva. Ela ama o Brasil, ela ama o Ceará, ela é apaixonada por Quixadá, né, são os grandes amores da vida dela, então ela tem muito apreço, né, por falar do Nordeste, das nuances desse cenário, desse povo nordestino, né, do Ceará sobretudo.
E ela se inspirou na Elizabeth I pela sua força, pela sua capacidade de estratégia, pela sua capacidade de liderar uma nação de forma incontestavelmente brilhante. E as pessoas nem entendiam muitas vezes como é que ela conseguia sair-se de situações tão perigosas. Então foi uma inspiração para Raquel de Queiroz. Ela não estava aqui enfocando o feminismo, a mulher que não precisa de ninguém, que não precisa de homem. Na verdade, você vê Maria Moura muitos pensamentos, ela divagando e ela sentindo falta e desejando um marido, desejando alguém com ela, desejando ter filhos. No caso da Elizabeth I, ela realmente vivia num contexto em que todos poderiam ser seus inimigos. Homem para ela gerava uma desconfiança enorme, porque era um trono que estava em jogo. Se ela desse um passo em falso, ela poderia se perder ali, ela poderia sucumbir. Por fim, Elizabeth I morre, né, com úlceras na garganta, com muita febre, então ela morre, e ali no seu leito de morte perguntaram quem seria o sucessor, e ela não queria dar as badaladas da sua morte, declarando que era o sucessor, entregando os pontos. Mas ela falou que se alguém fosse substituí-la, essa pessoa tinha que ser um rei. E aí entra James VI, filho da sua prima Maria, rainha da Escócia, que também tinha sido decapitada por conspirar contra a rainha. E King James VI entra na história da linhagem real da Inglaterra. Maria Moura sai para uma empreitada perigosa, era quase um suicídio. Ela ia pegar uns marchantes que vinham negociando pelas regiões, marchantes, homens com muito dinheiro, que negociavam muitas cabeças de gado, homens que vinham cercados de capangas, de seguranças, armados, e ela foi confiante de que ela pudesse conseguir. Assim como a rainha Elizabeth I, inexplicavelmente teve vitórias gloriosas, inimagináveis, indo contra todas as circunstâncias, Moura também foi se aventurar e, quem sabe, vencer de uma forma inexplicável um bando, um grupo que era tão pujante, tão mais forte, tão maior do que o grupo dela, mas ela não via assim. Ela via era a possibilidade de vencer e trazer os despojos. O final deixa aí a interrogação. Ela sai trotando no seu cavalo. O Duarte, né, o seu primo, fala: olha, ainda dá tempo de Sinhá desistir. Você pode morrer. Ela disse: se há uma possibilidade de eu morrer lá, a possibilidade maior é de eu morrer se eu ficar aqui. É mais ou menos isso que ela fala e sai. E aí fica para nós, leitores, fazermos as nossas próprias conclusões e o fechamento da história. Ok? Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, caros leitores, para essa conversa tão maravilhosa com esses ícones. Raquel de Queiroz, com a sua Maria Moura, Rainha Elizabeth I, a maior rainha que a Inglaterra já teve. E te espero para o próximo vídeo, claro, porque você sabe que nesse canal, cada obra, cada fato histórico é uma conversa. Tchau, tchau. Por trás.